Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, continuando nossa exposição nessa carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 2. Vamos nessa noite expor os versos 13, 14 e 15, Colossenses capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Vamos orar. Peço agora para que o Senhor fale conosco. Santo Deus, mais uma vez nós invocamos a Tua presença e pela Tua bondade nós venhamos a ser abençoados, nutridos com a Tua palavra, orientados, exortados, consolados, ensinados, não com aquilo que vem da terra, mas com aquilo que vem de Ti, aquilo que é santo, aquilo que nós sabemos que certamente vai gerar bons frutos em nós. Nessa noite, ó Deus, a Tua igreja precisa ouvir a Tua voz na palavra. Nós precisamos, ó Senhor, sermos confrontados pelo Santo Espírito, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e quem sabe nessa noite também venha ressuscitar aqueles que ainda não estão em Cristo, e também venha animar aqueles que já nasceram de novo, mas estão fracos, estão desnutridos, estão cambaleando na jornada da fé, mas o Senhor é poderoso, que por meio da Tua palavra, conceder graça a nós. Venha a nós, Senhor, venha Teu povo nessa noite, faz a Tua obra, porque a Tua obra é nos moldar à semelhança de Jesus Cristo, o Teu primogênito e nosso Senhor e Salvador, no nome de quem oramos e esperamos também graça. Amém e amém. Podei tomar assento. Essa carta de Paulo à igreja de Colossos, ela tem como principal tema que Cristo é supremo sobre todas as coisas. Que aquele que está em Cristo tem tudo daquilo que necessita para verdadeiramente experimentar e gozar a vida eterna. Não falta nada para aquele que está em Jesus Cristo, mas pelo outro lado, aqueles que ainda não confiam em Jesus Cristo, e lembrando da pregação passada, aqueles que creem em Cristo demonstram tal confiança de maneira pública, o confessando a Trindade, a igreja, ao mundo e ao próprio diabo, descendo as águas do batismo. É a maneira que a Escritura mostra que você diz: eu morri para o mundo e agora vivo para Cristo, que morreu por mim para que eu tenha a verdadeira vida que só Deus pode conceder. Nesse ponto aqui da carta, Paulo está enfatizando a obra salvífica, a obra redentora. Ele está mostrando o que Cristo fez de maneira específica pelos seus, pela igreja, na cruz.
E então, usa-se um termo aqui, que Jesus cancelou a dívida. E daqui nós podemos então fazer uma introdução pensando que todo ser humano nasce sendo devedor a Deus. Os bebês nascem carentes da glória de Deus. Conforme nós vamos crescendo e vamos entendendo o mundo e vamos percebendo que nós realmente fazemos coisas más, vai crescendo em nós essa consciência que nós temos, ou que nós tínhamos, e que todo homem tem, uma dívida para com Deus. E o que é pior, não é simplesmente reconhecer que eu tenho uma dívida com Deus. O pior é olhar para essa dívida e perceber que eu não posso fazer nada para pagar a dívida. Do ponto de vista humano, daqueles que foram criados à imagem de Deus, não há nenhum que possa chegar diante do Deus que é justo, santo e sábio e pagar a sua dívida. Ninguém pode. E qual é essa dívida? O que você nasceu devendo a Deus? Todo homem nasce já em dívida com Deus, porque já herdamos o pecado do nosso pai Adão. Mas todo homem, ele nasce para entregar a Deus obediência, gratidão, serviço e tudo que é devido. E todas as vezes que eu não entrego obediência a Deus, não honro a Deus, não sou grato a Deus, isso mostra que eu continuo devendo a Deus. E a dívida tem data certa para ser cobrada. A dívida tem lugar certo para ser também executada na vida desses que morrem devendo a Deus. O dia da dívida é o dia da morte desse homem. Porque quando o homem morre, ele então vai estar diante de Deus em juízo, para saber se ele morreu em Cristo e teve então a dívida paga por Cristo na cruz, ou se ele morreu devendo. E pior que isso, não é ainda o fim, não é simplesmente ouvir que morreu devendo, mas que existe um lugar chamado inferno, onde a dívida vai ser executada de maneira eterna. Porque os pecados foram contra Deus com o peso de eternidade, então a execução também tem a mesma natureza. Que coisa terrível é essa? Que dívida é essa? Como que eu posso ficar livre dessa dívida? É aí que o amor de Deus faz toda a diferença na economia celestial em todo o universo. Porque Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz como pagamento da dívida de pecadores como nós. Portanto, todo aquele que verdadeiramente crer em Cristo, confiar nele para a vida eterna, ele tem a dívida paga, e ele recebe o perdão de todos os seus pecados, e ele entra na vida eterna. E diz a Bíblia que essa vida vai durar para sempre. É sobre isso que nós trataremos nessa noite. A dívida dos pecadores foi paga. Mas como isso se deu? Acompanhe comigo o verso 13, Paulo começa falando assim aos Colossenses: e a vocês,
percebam que aqui então ele está falando especificamente com a igreja de Colosso. E a vocês que estavam mortos por causa dos vossos pecados, transgressões. Paulo está dizendo o seguinte, fala assim, olha Colossenses, vocês não conheciam a lei de Moisés, vocês não têm os patriarcas, vocês não têm a palavra de Deus, vocês viviam alienados, separados de Deus, vocês estavam mortos espiritualmente por causa dos seus pecados e porque a condição natural de todo pecador e devedor é de rebelião a Deus. Essa questão de andar em paz com Deus, ela é tão crucial para ter comunhão com Ele, que quando um pecador que não tem Cristo está diante do Deus Todo-Poderoso, mesmo que ele não pense nada, mesmo que ele não faça nada, mas só de estar presente de um Deus que é santo, 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 ele já ofende a santidade de Deus. Por quê? Porque dentro desse pecador existe uma tendência malévola que quer se rebelar contra Deus, que não quer fazer de livre e espontânea vontade a vontade de Deus. Todo ser humano, apesar de ser ensinado a andar, primeiro engatinhar, espiritualmente nasce caído. Nenhum homem nasce em pé diante de Deus. Todos nascem caídos, mortos espiritualmente. E se está morto, como diz o próprio verso 13, diz que pela incircuncisão da vossa carne. Quando fala essa palavra circuncisão, eu tenho que voltar lá, porque a circuncisão era um sinal físico feito no prepúcio de todo macho, de que há uma aliança de Deus com esse povo, com essa família, com esse homem, e a circuncisão é um sinal físico, mas que existe aliança com Deus, porque quem não tem aliança com Deus, está longe dele. Quem não tem aliança com Deus, não tem comunhão com Ele, está separado, alienado, totalmente longe. E então nós começamos a pensar, qual é a condição espiritual de todo homem que não tem Cristo? Como está diante de Deus, o Senhor? Aqueles que não têm fé no Filho dele, aqueles que verdadeiramente nunca confiaram, porque muitas pessoas falam, eu acredito em Jesus, eu acredito que Ele é Filho de Deus, mas essas pessoas não dão um segundo passo, que é confiar que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus próprios pecados. E enquanto essa confiança não existe, é porque ainda o Espírito Santo não está ali, e então essa pessoa ainda está morta espiritualmente. Algumas condições de alguém que está morto espiritualmente, olhando para esse próprio verso 13. Primeiro, alguém que está morto espiritualmente não tem comunhão com Deus. Não tem. Deus não o trata como filho. Como é que Deus o trata então? Deus o trata como criador, porque Deus criou a tudo e a todos. Tem uma diferença muito grande Deus chegar diante de um ser humano como criador e Deus chegar como pai, como redentor, como aquele que chamou para ter uma aliança. Uma segunda condição de alguém que está sem Cristo é que essa pessoa está debaixo da ira de Deus. Isso é terrível. Percebam que muitas vezes as pessoas falam, você precisa de Deus, porque senão o diabo vai acabar com a sua vida. Não, o pior não é isso. Sim, Satanás é nosso adversário, ele vem contra, ele se levanta contra tudo que se diga que é a vontade de Deus, mas o pior de tudo é o próprio Criador
estar com a ira de Deus voltada sobre uma pessoa. E só Cristo pode remover essa ira que está voltada contra o homem. E por que que a ira está ali? Porque essa pessoa sem Cristo, ela não é aceitável, ela ofende a Deus, ela blasfema a Deus, sem falar palavra nenhuma, com o seu coração, com o seu estilo de vida, com os seus pensamentos. E uma terceira condição de alguém que está sem Cristo, ele não tem aliança com Deus. Deus não tem um compromisso com essa pessoa de salvação. E ao mesmo tempo fica muito evidente quando olhamos o mundo, que a maioria está sem Cristo. Por quê? Porque o mundo não tem compromisso com Deus. O mundo tem compromisso consigo mesmo, com o seu próprio orgulho, com as suas próprias conquistas. Pode perceber que quando as coisas boas acontecem, o mundo não faz um coro, glória a Deus. O mundo diz, nós conseguimos, nós compramos, nós fazemos, nós vamos fazer os nossos nomes célebres, como foram aqueles que construíram Babel. O homem continua construindo torres de Babel. E continuam confundidos, longe de Deus, mortos espiritualmente. E como que parece alguém que está morto espiritualmente? Como que é um morto espiritualmente? Uma pessoa que está morta espiritualmente, verdadeiramente, ele não tem acesso a Deus, porque quem é o acesso? Quem é o caminho a Deus? Cristo. Então alguém que está morto espiritualmente, ele não tem acesso à presença de Deus. Ele não pode falar e ouvir a Deus. Alguém que está morto espiritualmente, ele pode levantar as mãos, ele pode cantar, ele pode falar amém, ele pode trazer uma contribuição diante daquela arca de Deus. Mas se ele não está em Cristo, a Escritura diz que essa pessoa é morta. Não é pelas coisas externas, superficiais que nós fazemos, mas é por aquilo que Deus fez primeiro dentro de nós. E aí então nós fazemos aquilo, mas fazemos baseado no próprio Deus que nos deu vida. Por isso aquele versículo de Hebreus joga tanta luz sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda isso. Quem não tem fé em Cristo, o testemunho de Deus ao homem para livrar o homem do pecado, não agrada a Deus em nada. Na verdade o faz mentiroso, porque não acredita naquele que foi enviado do próprio Deus. Mas Paulo escreve aos Colossenses dizendo, no mesmo verso 13, olha, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, por causa do seu próprio coração caído, que vocês herdaram do seu pai Adão, porque Adão pecou. Mas aí vem então as palavras de esperança de Paulo, e ele fala, vos deu vida. Deus é o único que pode doar vida. E diz ainda que junto com essa doação de vida espiritual, porque eles já tinham vida natural, ao mesmo tempo eles receberam perdão dos seus pecados. E por quê? Porque Cristo morreu por eles. É assim que Deus comunica a vida aos homens que estão mortos, por meio de Cristo. Sem fé em Cristo não há vida espiritual, não há perdão de pecados. E como é que é alguém que está vivo espiritualmente? Já ouvimos como que são os mortos espiritualmente. Alguém que está vivo espiritualmente é como uma árvore de cabeça para baixo. Uma árvore de cabeça para baixo vai ter as suas raízes voltadas para o céu.
Então essa árvore de cabeça para baixo, ela testifica a mim e a você, que a verdadeira água dela, que a fonte, que o alimento dela vem do céu, para onde essa raiz busca, para onde ela aponta, onde Deus está. Todo alimento dessa árvore, de cabeça para baixo, vem do céu, não vem da terra. Os frutos dessa árvore só virão se ela permanecer ligada a Cristo, porque senão não vai ter fruto também. Como muitas vezes nós nos enganamos, achamos que nós podemos fazer alguma coisa em Deus sem Cristo. Isso não é possível. Nós só podemos verdadeiramente dar frutos aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas essa árvore ainda, ela tem aquelas folhas bem verdes, exuberantes, não aquelas folhas que estão murchando pelo calor. Por quê? Porque essa árvore, de cabeça para baixo, ela recebe uma água que vem do céu, que é a palavra de Deus. Seja uma árvore de cabeça para baixo, com as suas raízes voltadas para Deus, da onde vem toda a vida espiritual. Sua vida com Deus veio do próprio Deus. Não olhe para você, nunca tente buscar uma explicação. Por que você está em Cristo? Por que você ama a Deus? Por que você continua insistindo em frequentar, congregar e participar de uma igreja, sendo que muitos e o mundo, tudo é contra isso? Porque a razão para você crer em Cristo não está em você mesmo, mas está no próprio Deus. Lembre do que Paulo escreveu: Ele vos deu vida. Quem é que trouxe você a ter vida espiritual? Quem é que trouxe fé a você? Quem é que trouxe perdão a você? Foi o próprio Deus. Isso não nasceu em você. Mas quantas vezes as pessoas se esquecem e elas acham que elas podem manter a religião delas com Deus por aquilo que elas fazem. O que nós fazemos em si não é isso que nos torna aceitáveis a Deus, e isso é o ponto de Paulo. O homem só pode ser aceito diante de Deus por causa da obra de Cristo, que morreu na cruz. É aí que está a razão, porque Deus veio a você, porque Deus amou você e entregou Jesus por você. Então, lembre-se, agarre essa única razão que é suficiente, que é completa, poderosa para manter você com uma vida com Deus. Porque o problema aqui é que alguns na igreja de Colossos estavam tentando falar para as pessoas: você tem que ter Cristo, mas tem que ter alguma coisa a mais. Não precisamos de nada a mais. Cristo basta, Cristo é suficiente. Precisamos nos voltar para Ele, porque Ele é a única fonte de vida cristã verdadeira. Então, se no verso 13 eu tenho os efeitos do pagamento que Cristo fez pelos devedores na cruz, Ele deu vida, Ele trouxe perdão, Ele trouxe comunhão com Deus, Ele agora nos colocou em aliança. A partir do verso 14, Paulo vai detalhar como que o pagamento foi feito, como foi feita essa transação. E já digo, percebam que em nenhum momento aqui, essa transação diz que Cristo está pagando alguma coisa para o diabo, porque é uma ideia, é uma heresia que por muitos anos lá atrás a igreja pensava assim, que Cristo estava pagando ali, Luana, que Cristo estava pagando ali na cruz alguma coisa ao diabo. Não, olha para mim, gente, olha para cá. Cristo na cruz estava pagando ao Pai, porque quem foi ofendido não foi o diabo, foi o Pai que foi ofendido em sua santidade. Então, a partir agora do verso 14, nós temos o pagamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma maneira de você perceber
que todo homem, no fundo, ele sabe que ele está devendo. Como assim? Se você pesquisar as civilizações antigas, os países, em todo lugar sempre, o ser humano vai estar procurando alguém superior a ele, maior que ele, fora dele, para que ele preste algum tipo de culto, algum tipo de oferenda, algum tipo de oferta, porque ele sabe que ele está imperfeito e ele precisa de alguém superior. Calvino chama isso de senso de religião, e é isso que explica a idolatria que está espalhada entre todas as nações. O homem sabe que lhe falta algo, ele sabe que ele está devendo, e então ele vai prestar culto para tudo aquilo que ele enxerga. Alguns vão prestar culto para as estrelas, para o sol. Os imperadores romanos se colocaram como esses ídolos e queriam receber culto para si mesmo, mas isso é uma coisa que está inata, está esparramada, e lembre-se, nenhum de vocês que hoje estão em Cristo, pela ação do Espírito Santo, e por causa do amor de Deus que os escolheu eternamente, nenhum de vocês, nenhum de nós, estava numa posição diferente de que não da idolatria. Todo cristão, antes de Cristo, era idólatra. Todos, sem exceção. Porque se nós não estávamos andando com Deus verdadeiro, se nós não estávamos cultuando a Deus verdadeiro, a quem então nós estávamos seguindo? A quem nós estávamos enviando as nossas orações? Em quem nós confiávamos? Nos ídolos. E o homem ficou tão sofisticado em criar ídolos, falsos deuses, que muitos chegaram à conclusão de que ele mesmo era aquele que tinha o controle de si, ele mesmo era Deus sobre si mesmo, e outros foram ainda mais longe, e então tiveram a ideia de que não existe nenhum tipo de mente superior, e aí eles iniciaram aquilo que nós chamamos de ateísmo. Mas a dívida não sai do coração do homem. As pessoas sabem que elas estão erradas. Elas sabem que o que elas estão fazendo não é correto. Mesmo aquelas pessoas que não estão lendo a Bíblia, elas têm um filtro na mente delas chamado consciência. E essa consciência acusa elas, mostra para elas, isso está errado. É errado matar, é errado enganar, é errado roubar. Sem ela ter ouvido a Escritura. Porque a consciência é um juiz interno colocado pelo Criador. Em alguns funciona melhor, outros funciona em menor capacidade. Mas essa dívida é como se fosse algo que a gente quase não usa mais, né, na nossa economia. Como se fosse uma nota promissória. Você faz um negócio, você pega uma nota, um documento jurídico, você assina, coloca o valor e fala, dia tal eu pago esse valor. É como se então todo ser humano tivesse essa nota promissória. É o que diz aqui o escrito de dívida no verso 14. Existe uma dívida e é uma dívida escrita. O estudioso Mully diz assim, sobre essa condição da dívida. Devo obediência a Deus e sua vontade. Assinado humanidade. Todos os seres humanos devem obediência a Deus. Devem fazer a vontade de Deus. Mas a boa notícia do verso 14 é que diz que, tendo cancelado o escrito de dívida, foi cancelado. Na verdade, o que a gente pode dizer aqui é como se você estivesse diante de um arquivo, de um Word. Imagina o seguinte, existe um arquivo lá do seu computador, do seu celular, e é um documento de Word, onde você escreve. E ali estão escritos todos os seus pecados, todos os seus pecados. Então, o que Cristo fez por esse pecador? É como se Jesus entrasse
com a ação poderosa dele por meio da cruz, entrasse nesse documento do Word, e ele de repente marcasse todos os seus pecados, e ele apenas com um toque no delete, ele apagasse todos os seus pecados, e depois ele dá um Ctrl B, ele salva aquele serviço, e aí fecha o arquivo. Mas se você abrir o mesmo arquivo, você não consegue mais olhar o que estava escrito. Isso é o que Cristo fez pelos pecadores. Ele apertou delete. E não dá mais para acusar alguém que Cristo perdoou de pecados de nada. Não dá, um demônio não pode mais acusar um cristão que foi perdoado, porque Cristo, literalmente, Ele apagou todos os pecados. E aí você lembra a linguagem profética que Deus fala? Dos teus pecados não me lembrarei. Isso é a graça, esse é o Evangelho, esse é o perdão que Deus oferece. Não tem como voltar, não tem como você tentar recuperar esse arquivo e saber o que estava escrito lá. Foi apagado de maneira definitiva. Que coisa gloriosa. E esse delete, esse apagar todas as dívidas, ele ocorreu na cruz. Olha o verso 14. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando. É como se pegasse a nota promissória e colocasse ela lá na cruz de Cristo. E ali ele fizesse esse delete em tudo que estava escrito ali. E não tem mais nada. Mas ele pagou o preço da dívida que era sua, que era nossa, pois o pecado, como diz, nos era essa dívida, que é por causa do pecado, era prejudicial a nós. E quais são os efeitos terríveis do pecado? Porque é muito perigoso quando você mostra para pecadores a saída, a possibilidade de receber perdão e salvação, sem mostrar primeiro quais são as condições atuais que ela está vivendo, se está sem Cristo. E também podemos ver isso no verso 14. Como que o pecado faz com aqueles que estão sem Jesus? Primeiro, o pecado sempre traz condenação. Segundo, o pecado separa o homem de Deus. Terceiro, as pessoas que estão sem Cristo, elas estão sim sob a influência das hostes do mal, de demônios, que podem influenciar essas pessoas até com setas, com pensamentos, para elas fazerem aquilo que não é da vontade de Deus e pecarem, se aprofundarem ainda mais nos seus pecados. E o pecado também traz prejuízo para nós, em todas as áreas possíveis, seja na nossa mente, seja nos nossos relacionamentos, seja prejuízo financeiro, em todas as coisas. E os que vivem no pecado, continuamente, eles mostram que então eles estão mortos. Por isso que muitas vezes, quando você vai falar de Cristo para as pessoas, quando você chega para ela e fala, Jesus ama você, ela rapidamente fala, que bom, eu quero o amor de Jesus. E você para por aí, eu tenho que dizer para você, você não está sendo sincero com essa pessoa. Você não está ajudando essa pessoa. Você precisa falar a condição que a pessoa está sem Cristo. Você está numa condição de separação de Deus. Mas por que eu estou separado de Deus? Deus me ama também, eu sou como todos os outros. Escuta, o seu pecado separa você de Deus. E aí você tem que mostrar para Ele, antes de você mostrar o amor, mostra que Deus é santo. E mostra que Deus é justo. E aí quando você mostrar para essa pessoa que aqueles pecados estão acabando com a vida dela, e ela começar a entender então a condição, e aí então quando ela perceber que ela está terrivelmente perdida, devedora, e não tem como pagar, aí você apresenta, Jesus Cristo paga a sua conta. Essa é a maneira de apresentar o Evangelho, sendo completo com as pessoas.
Porque muitas vezes prega-se somente Jesus te ama, porque o evangelista não quer confrontar o pecador. Não tem como pregar o evangelho sem não confrontar o pecador. Se toda vez que você estiver ouvindo uma pregação, ela nunca confrontar você, cuidado. Como assim? É o evangelho de Deus, do santo Deus, e falou com o pecador e não confrontou você? Não pode ser assim. Porque a mensagem de Deus vem para nos confrontar, vem para nos fazer voltar para o caminho certo. A promessa de Deus é que Cristo pagou totalmente a dívida, Ele encravou essa nota já apagada na cruz. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o preço da nossa dívida. Percebam, não faz sentido falar simplesmente Jesus te ama. Falar não, mostra o pecado e fala que Cristo morreu por pecadores. E quando eu então creio nesse sacrifício, aquilo que aconteceu na cruz vem em meu favor, ou seja, minha conta é paga por Cristo, não por mim. Eu só tenho que crer, me arrepender e por fé em Jesus. Mas aqui tem uma coisa importante. O final do verso 14 diz: removeu inteiramente. Percebam, a dívida foi inteira tomada. A dívida inteira, todos os seus pecados foram colocados sobre Cristo na cruz. E o que isso tem a ver com a sua vida? Quando fala que inteiramente foi colocado na cruz, de uma vez por toda, você precisa crer no perdão completo dos seus pecados se você está em Jesus. Quantas pessoas que tiveram as suas dívidas pagas por Jesus, mas não conseguem aceitar o perdão, vivem como se estivessem toda hora sendo acusadas pelos seus pecados, como se os demônios pudessem fazer alguma coisa com elas, e não podem. O verso 15 vai falar isso. Como é triste isso, quando nós olhamos filhos e filhas de Deus, que não se apossam dessa paz que nós temos em Cristo, de saber que Ele pagou o preço de todos os seus pecados, mas dentro de nós tem uma justiça própria, que mesmo que a gente fale, eu acredito que Ele morreu por mim, eu sou devedor, mas mesmo assim você quer, Jesus, deixa eu ajudar a pagar a dívida, me deixa fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, Jesus, porque a minha natureza é assim, eu cresci, que as pessoas para me amar, para me ser aceita, eu tinha que fazer, eu não consigo entender esse amor, Jesus, que o Pai tem por mim, onde Ele faz tudo, e eu só recebo pela graça. Amém, igreja? Você precisa crer, porque isso vai aliviar sua consciência. O sangue de Jesus, Ele limpa a consciência, Ele perdoa todos os pecados da sua infância, Ele perdoa todos os pecados da sua juventude, aquelas coisas que só você sabe que você fez, e mais ainda, o sangue de Jesus já cobriu os seus pecados do futuro. Olha que coisa, olha a obra completa. Por não entender que a cruz de Cristo alcança os pecados ainda não cometidos, por isso que muitos entraram na doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório é não entender essa extensão no tempo, na eternidade, do sangue de Cristo, que cobre todos os pecados, que remove toda a culpa. Eles chegaram à seguinte conclusão: não, a obra de Cristo ela vem até quando você crê em Jesus, mas o que você comete depois, você tem que pagar no purgatório. Percebam, eles tiram a suficiência da cruz. E aí parece então que o que Jesus falou não é real, porque Ele disse ao morrer: está consumado, a dívida está paga, agora os pecadores serão perdoados. Não permaneça com uma culpa que já foi tratada por Deus na cruz do seu Filho. Cristo morreu para você não ficar carregando o sentimento de culpa. Que coisa terrível!
Alguém que foi perdoado, alguém que custou para Deus a vida do filho dele, fica carregando uma culpa e está fazendo você já andar assim corcunda, e você já está arrastando os seus pés, porque não consegue andar, porque não aceitou ainda o evangelho inteiro, o perdão completo de Deus. Isso é graça. E a gente tem dificuldade de lidar com a graça. Pecadores que pela fé em Cristo recebem completo e definitivo perdão de todos os seus pecados. Você está em crise? Você está vivendo em fraqueza? Cristo morreu por esses seus pecados de omissão. Cristo morreu pela sua negligência. Mas Ele também é poderoso para restaurar você, para fazer você ficar bem. Tanto é assim que quando chega no verso 15, ele fala que ele despojou os principados e potestades. Ele está dizendo o seguinte: Jesus Cristo, quando ele morre ali na cruz, ele também tira o poder de todo demônio. Nenhum demônio pode tocar em alguém que foi perdoado por Deus em Cristo. Deus pode até deixar acontecer alguma coisa, mas essa não é a regra. Não foi isso que aconteceu. O verso 15 é Deus dando publicidade para o que aconteceu na cruz. Como eu disse, diz, despojando os principados e potestades. Literalmente, é como se Jesus estivesse tirando todas as armas de demônios, do diabo, tudo. Ele tirou, ele deixou eles, por isso que fala que deixou eles expostos, desprezados. A linguagem aqui que Paulo está usando é o seguinte: quando tinha as campanhas militares romanas, e os generais iam para as várias províncias, e tinham as vitórias em nome de César, eles então traziam os prisioneiros, eles faziam um desfile patriótico na cidade de Roma, e a população toda vinha para saudar eles. Paulo está usando essa figura, desse desfile, quando vem o general no seu cavalo e os prisioneiros atrás. Paulo está dizendo: Cristo fez isso com todos os demônios, Ele venceu todos eles, despojou todos eles, Ele triunfou sobre eles. Então aqui está a publicidade. Como assim? Deus está mostrando os efeitos de que a dívida foi paga. Lembre-se, qual era o grande erro dos colossenses? Eles estavam deixando a suficiência de Cristo e buscando apoio nos anjos, como se precisasse da mediação dos anjos. Então Paulo fala: não, Cristo basta para toda a nossa salvação. Ele é aquele que nos deu a vitória completa. O que Cristo disse para Satanás na tentação do deserto, na última tentação? Retira-te. É como se ele estivesse dizendo: retira-te, tu não tens poder sobre mim. E agora, quando ele morre na cruz, ele está dizendo para o diabo e para os demônios: vocês não têm poder sobre aqueles que eu redimi, que eu comprei na cruz. A gente não tem que ter medo de demônio. É isso que o versículo está querendo mostrar para você, igreja de Cristo. A Bíblia em nenhum lugar manda você ficar conversando com eles, manda você ficar fazendo isso ou aquilo. A Bíblia manda você se submeter a Deus. A Bíblia manda você orar a Deus, não falar com eles, nem falar com anjos, porque eles já foram totalmente despojados do seu poder. Nenhum demônio pode reivindicar a sua vida, porque se tornou impossível para eles, porque eles perderam todas as suas armas. Isso quer dizer que um demônio não pode acusar você de qualquer pecado, mas ele pode tentar enganar você. E muitas vezes ele faz isso, ele joga uma culpa, e você, ao invés de se lembrar, confessar o seu pecado a Deus, lembrando que Cristo morreu pelos seus pecados e pagou pela sua culpa, o que você muitas vezes faz? Você deixa o demônio trazer uma falsa ideia e você abraça
O problema é que quando você abraça essa falsa ideia do demônio, dentro de você é real. Você sofre como se a culpa fosse de verdade. Mas essa culpa não existe, porque ele apagou, ele deletou. Ou não? Sim, diz aqui que ele apagou, que ele cancelou, que ele removeu. E ainda Paulo fala que ele triunfou sobre eles. Confie na proteção de Deus. Confie. Na Escritura você só vê demônios se aproximando quando tem pecado. Aí pode ser que Deus deixe o demônio vir para dar uma lição nos filhos dele. Fora isso, nós estamos debaixo da proteção de Jesus Cristo, que triunfou sobre eles, desprezou eles, tirou todas as suas armas. Então, você que se chama cristão, fique firme nessas verdades. Cristo libertou você do reino das trevas. Cristo livrou você da ira de Deus. Cristo deu a vida para que você que crê nele tenha vida. Cristo deu o seu corpo para que nesse corpo os nossos pecados fossem castigados, para que recebêssemos então o perdão. Percebam isso. Jesus nunca tira o corpo dele. Lembra da ceia? O corpo e o sangue. A culpa dos seus pecados, ó cristão, foram castigados no corpo de Jesus. Por isso que ele foi crucificado. Por isso que ele sofreu na cruz. Cristo pagou a dívida que você tinha com Deus. Viva como alguém livre. Viva em paz. Viva debaixo da submissão a esse Deus. Mas você que me ouve ainda não é cristão, você ainda não está em Cristo, ou você tem dúvidas, olhe para a cruz, ela está vazia. Creia na morte e na ressurreição de Cristo, se arrependa dos seus pecados e receba o perdão total de todos os seus pecados. E receba aquilo que o ser humano mais precisa: paz com Deus. Todos que creem naquilo que Cristo fez na cruz, têm paz com Deus, porque foram justificados, não pelas suas obras, mas por aquilo que Cristo fez. Da cruz de Jesus flui perdão, e da ressurreição a certeza que Cristo venceu a morte, o pecado e o diabo. Por isso que ele diz que ele triunfou deles na cruz. E a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus é a publicidade de que ele venceu na cruz. E que dia é hoje, irmãos? Hoje é domingo. E todo domingo você precisa se lembrar: Cristo ressuscitou, porque ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Creia e seja herdeiro de toda a vitória de Cristo, seja na morte e na ressurreição ou ascensão, lembrando que a sua dívida foi paga pela vida